Prefácio ou A Liberdade das Cores, das Seivas, das Estações e dos Sabores. Permita-me, caro leitor, apresentar-vos uma narrativa que, ainda que tecida por minhas mãos, não me pertence integralmente. Afinal, como pode o narrador reivindicar a posse absoluta das vidas que transcreve? Não se engane, pois minhas personagens não são meros reflexos de minha existência, embora carreguem aqui e acolá traços do que enxergo no mundo. Nessa tapeçaria de vivências e observações, uma personagem toma forma. E embora eu me deleite em narrar as aventuras e desventuras destes seres fictícios, eles não se confundem comigo. Sinto-me, por vezes, como um alheio artesão, moldando histórias com a argila do cotidiano, mas sem nunca me perder no barro. O conceito de lugar de fala é análogo ao suco de frutas. Pode-se saborear o suco extraído da polpa de uma laranja, ou então contentar-se com um néctar artificial que apenas remete ao fruto verdadeiro. Para degustar o suco literário em sua essência, é preciso sorver a seiva pura da fruta, sem diluições. Qualquer adição, por mais sutil, transforma o suco em algo diverso, uma mera impressão ou imitação. Desconfie, portanto, do autor que lhe promete suco de laranja e entrega um preparado de abacaxi. Ainda que o sabor seja agradável, não corresponderá ao prometido. Eu, por outro lado, inicio minhas narrativas sem promessas. Perco, talvez, o viés do marketing, que preza pela lucratividade na comunicação, mas não pela honestidade. Nesta loja de sucos literários, não posso prometer a seiva natural de um fruto. A história que vos apresento é de um jovem que ainda não se reconhece como tal, mergulhado nas águas turvas das descobertas adolescentes. Confesso, meu suco não é natural. Já não sou adolescente, desde sempre me identifiquei como homem. Mas então, por que provar meu suco? Pelo sabor, é claro. O paladar é uma experiência subjetiva. Talvez por isso os sucos artificiais se sustentem na promessa de sabores familiares, para que o consumidor se sinta contento ao provar. Eu, homem cis e homossexual, ofereço-lhes o sabor da vida através de meus olhos. Por isso, a jornada do nosso protagonista pode iniciar-se com um gosto amargo, mas revelar, a meio caminho, uma doçura inesperada, como a fruta que cultivo em meu próprio jardim de experiências. Essa miscelânea de sabores, esse tutti-frutti, que muitas vezes não possui um sabor definido, mas cria um aroma único a partir da mistura. É essa a proposta da história que se segue, uma mistura de experiências, um convite à liberdade de sabores e à fluidez das relações. Por que limitar-se a um único sabor? O mundo está aí para ser explorado, para que possamos descobrir nossas predileções. Às vezes, nos apaixonamos, outras, nos enfastiamos. E ainda bem que assim é. Imagine viver apenas de suco de laranja, sem jamais provar uma limonada ou um suco de tamarindo. Não é a mesma coisa, ainda que pareça. Aonde desejo chegar com essa digressão frutífera? Falando de frutas, quando a história que se desdobra nasce de duas primaveras. Podes me perguntar se não seria mais adequado falar do outono, estação dos frutos. Inicio com frutas, seivas, sucos e sabores para calibrar vosso paladar. Provareis, e talvez sinta uma amargura inicial, ou talvez uma explosão de sabores. Apesar de a primavera preceder, essa história contempla duas jornadas floridas de alguém que não se limitou a descobrir-se apenas uma vez. Outros se redescobrirão múltiplas vezes, dia após dia. Talvez seja este o meu intuito ao expor uma narrativa que não é minha, retratar alguém que floresce incessantemente, com o azedinho saboroso da tangerina que perfuma as mãos de quem a toca. O papel que me cabe é o de um narrador atento, ciente de que a realidade descrita poderia ser minha, se assim fosse o destino. Minha inspiração? Um desejo latente, evocado pelo confinamento, que me remeteu a uma figura masculina de sexo biológico feminino. Sim, desejo. Quisera eu ser personagem desta história,
para viver ao lado do protagonista a quem sou mentor oculto. Autores são esses diabinhos e anjinhos que sussurram ao ouvido de quem vive. E como alguém pode seguir tais sussurros? Consciente de minha condição, atuo como maestro, guiando-vos pela trama. Minha relação com Cris é de um observador, assim como a vossa. Tu, leitor, e eu, narrador, somos ambos espectadores. Cris ignora nossa existência e nossa vigilância sobre suas 5 estações. Comecemos, então, abrindo parênteses para que Cris se apresente. Me pintaram de rosa quando eu nasci, dos pés à cabeça. E eu não julgo que um pai e uma mãe façam isso com sua criança quando ela é criança. Acontece que a cor rosa me acompanhou conforme eu fui crescendo, e além dos meus pais, tios distantes, vizinhos, adolescentes incendiários, professores entrões e o mundo cobraram de mim um rosa que eu não tinha. Não acredito em gênero. Eu não acredito em sexualidade. O que eu defendo hoje, depois de tudo que vivi, é a identidade. Quando eu falo em identidade de gênero, não estou dizendo que você deve reavaliar se é homem ou mulher. E no que diz respeito à identidade sexual, não estou abrindo precedente para que todos questionem a identidade sexual que possuem. Quando falo de identidade, refiro-me ao universo particular de cada um. Quando esse universo está em linha com a normalidade, tudo certo, vida que segue. Agora, quando ele não atende às expectativas das cores. Esta história, a minha história, é de um rosa que foi ganhando nuances de outras cores. Não quero que as pessoas sejam como eu, mas que compreendam, ao conhecer minhas 2 primaveras, que o rosa não define nada. O azul também não. E vou além, nenhum indivíduo vive apenas das cores do arco-íris. Nossas cores são pixels de uma tela que não estão parados, mas fluem em uma vasta tela de 80 e tantas polegadas. E sua cor pode brilhar no azul durante toda a sua vida. Para outras pessoas pode permanecer no rosa e tudo bem. O que constrói as identidades é aquilo que a palavra identidade define, conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se diferenciam pessoas umas das outras, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes, mudando em função da reação social. Pintaram-me de rosa durante a infância, mas descobri-me azul na primeira primavera e na segunda embrenhei-me na liberdade do arco-íris. A identidade, que é única, particular e intransferível, propicia-me a felicidade da liberdade das cores.